Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Nosso curso inicia-se hoje, onde nós teremos a nossa aula de aminoácidos e que nós vamos abordar alguns conceitos básicos sobre aminoácidos, alguns conceitos sobre a função, sobre estrutura dos aminoácidos. Os aminoácidos são unidades muito importantes para o funcionamento das nossas células. E até onde nós temos conhecimento das nossas aulas lá do nosso segundo grau, os aminoácidos eles funcionariam única e exclusivamente para a formação das proteínas. Mas isso não é bem verdade. A gente tem que entender que os aminoácidos eles têm uma importância fundamental para outros processos dentro da célula, dentro do nosso organismo. Tá? Então, aqui nós começamos a nossa aula. Então, a gente já começa selecionando três funções bastante importantes dos aminoácidos. Então, a primeira majoritária, dos aminoácidos, em que eles são unidades estruturais básicas para a formação de peptídeos e proteínas. Então, o que os nossos professores lá do nosso segundo grau falavam, que os aminoácidos são as unidades formadoras das proteínas, e através da ligação entre os aminoácidos formavam-se as proteínas. Isso é bem verdade. A gente sabe que o mínimo de aminoácidos existente em uma proteína é em torno de 20 aminoácidos, e existem também, a gente tem que entender que existem proteínas muito grandes com até 3.000 aminoácidos, como é o caso da titina, uma proteína que é encontrada no tecido muscular e que tem um tamanho bastante grande, que tem uma importância, uma relevância muito grande para a estrutura, para o funcionamento do tecido, da célula muscular, da fibra muscular dentro do tecido muscular. Só que os aminoácidos eles não têm uma função exclusiva para a formação de peptídeos e proteínas. Os aminoácidos eles também funcionam como unidades estruturais de formação de uma série de substâncias biologicamente importantes, como hormônios, alcaloides, porfirinas, que nós encontramos em proteínas que transportam gases, como oxigênio e CO2, e pigmentos. Tá? Pigmentos que são importantes para o nosso corpo, no caso, a melanina. Tá? No caso de hormônios, eu não vou destacar bem os hormônios, mas eu vou falar de neurotransmissores. São moléculas muito interessantes que a gente vai ver mais à frente. Por outro lado, os aminoácidos também podem ser usados na produção de energia, ou ainda para a síntese de glicose e outros intermediários metabólicos, tais como a citrulina, a ornitina, que essas duas últimas moléculas aqui, a citrulina e a ornitina, são componentes do ciclo da ureia. Com relação à glicose, é importante que a gente frise, que a gente ressalte, que nem todos os aminoácidos são capazes de produzir glicose, são capazes de sintetizar glicose. Daí, lá no módulo de metabolismo que nós vamos ver, a gente vai entender que existem os aminoácidos que são chamados aminoácidos glicogênicos e os aminoácidos que são chamados cetogênicos. Os aminoácidos glicogênicos, aí fica fácil da gente entender pelo termo que a gente usa. Glicogênicos vêm de gliconeogênese, de formação de glicose. Tá? E os aminoácidos cetogênicos são aqueles aminoácidos que não serão capazes de formar glicose e entrarão no ciclo de Krebs como algum intermediário específico, mas isso a gente pode ficar relaxado, a gente pode ficar calmo, porque isso nós não vamos abordar agora, isso não será abordado agora. Isso será abordado
né, no nosso segundo módulo, quando a gente estiver estudando, por exemplo, gliconeogênese. Tá? Mas é importante que a gente saiba que alguns aminoácidos podem gerar glicose, podem contribuir para a síntese de glicose. E é bem verdade que esse processo ocorre em todas as células, mas é majoritariamente encontrado no tecido hepático, onde os hepatócitos têm uma função muito característica, muito específica, né, de produzir glicose e liberar essa glicose para a circulação sanguínea numa tentativa de manter a homeostase de glicose no sangue e assim essa glicose poder suprir outros tecidos como fonte de energia. No caso de produção de energia, é muito interessante a gente ter conhecimento de que os aminoácidos não podem ser estocados, diferente dos glicídios, diferente dos lipídios, os aminoácidos, né, melhor dizendo, diferente da glicose ou dos triglicerídeos, que são unidades, né, bases estruturais básicas, bastante simples, e podem ser armazenados, os aminoácidos não podem ser armazenados. Então, os aminoácidos, quando forem absorvidos durante a nossa dieta, e é importante dizer isso, né, grande parte dos aminoácidos são obtidos a partir da dieta. Quando eles são absorvidos pelas nossas células, eles vão ter dois destinos. Ou para a formação de peptídeos e proteínas, ou para a produção de energia. Mas é lógico que nesse meio termo aí, alguns aminoácidos poderão ser utilizados para a síntese de hormônios, né, e outras moléculas, outras substâncias biologicamente importantes. Aqui embaixo a gente vê um esquema, uma imagem, em que mostra a importância dos aminoácidos para a síntese de uma cadeia polipeptídica. E aí a gente tem que entender que as proteínas, né, principalmente as proteínas, e aí eu não vou falar dos peptídeos ainda não, tá? Com relação às proteínas, elas são formadas pela união dos aminoácidos, e é bem verdade que uma proteína, para ser considerada proteína, ela tem que ter aí um repertório mínimo e básico de 20 aminoácidos. Então, se nós sabemos, né, da existência dos aminoácidos e que as proteínas variam em tamanho e também na sua sequência básica, né, na sua sequência linear de aminoácidos, a gente vai entender que os aminoácidos eles vão desempenhar uma importância muito grande, vão ter uma relevância enorme. Para quê? Para a conformação que essa proteína vai tomar. E o que eu quero dizer com conformação? Com o dobramento, né, que a proteína vai ter, e também esse dobramento vai ter uma relação muito grande com a função da proteína. Então, uma proteína é o que é pela composição de aminoácidos. Tá, ok? Então, aqui a gente tem essa imagem, a gente começa com uma estrutura primária de uma proteína, que é a estrutura formada pela ligação simples dos aminoácidos. Então, não existem muitas interações entre esses aminoácidos. Né? Na estrutura primária, a ligação, a interação majoritária que ocorre entre os aminoácidos é um tipo de ligação peptídica, isso a gente vai ver mais com calma na nossa próxima aula, né? Características dessa ligação peptídica, quais os grupamentos estão envolvidos nessa ligação peptídica. Mas na estrutura primária, majoritariamente, né, é esse tipo de ligação, a ligação peptídica. Depois nós temos a estrutura secundária, que aí já existem algumas restrições de interação entre os aminoácidos, né? Então aqui nós temos a estrutura secundária em alfa-hélice, e aí a gente já nota algumas interações entre grupamentos entre os aminoácidos existentes dentro da cadeia polipeptídica, né? E algumas interações facilitam a configuração, a conformação em alfa-hélice, outras interações, né, proximidade entre aminoácidos muito grande, já causam restrições para a formação da alfa-hélice ou presença de alguns aminoácidos específicos que eu vou mencionar na nossa aula de hoje, né, já causam algum impedimento para a formação da alfa-hélice. E aqui a estrutura, né, em folha beta preguiada.
Tá? Essas duas configurações são características da estrutura secundária da proteína, e é bem verdade que tanto a alfa-hélice como a folha beta preguiada são formadas devido à composição dos aminoácidos que compõem, tá, a cadeia polipeptídica. A estrutura terciária da proteína, aí a gente já encontra um nível muito grande, né, de interações entre as estruturas, entre os grupamentos dos aminoácidos, né, e aí eu já digo que vai ser importante um grupamento, né, dentro da estrutura do aminoácido para governar, para controlar, para regular esses dobramentos da proteína. E, em geral, essas interações que governam essa estrutura terciária, né, que governam essa configuração, esse dobramento da proteína, são interações não covalentes, que podem ser facilmente desfeitas dentro de uma cadeia polipeptídica, e isso a gente sabe, né, lá desde o nosso segundo grau, os nossos professores falavam, né, que as proteínas podem ser desnaturadas. Então, existem algumas condições, temperatura, pH, que podem causar a desnaturação da proteína, e já é bom até a gente já começar a introduzir esse conceito, né, de que a desnaturação da proteína ela é causada por conta da perda dessas interações não covalentes que ocorrem entre os aminoácidos da cadeia polipeptídica, dentro da cadeia polipeptídica. Então, quando essas interações não covalentes são perdidas, esses dobramentos da cadeia, né, da proteína são perdidos, e aí a proteína perde a sua configuração nativa, sua configuração tridimensional, e aí a sua função também é perdida. E algumas proteínas atingem o seu estado máximo de organização em estrutura terciária, e outras necessitam adquirir uma estrutura quaternária, em que nós observamos a união já de subunidades. E o que seriam as subunidades? Seriam, né, cadeias polipeptídicas que podem ser iguais ou diferentes, mas que, para a função da proteína, elas necessitam estar associadas, elas necessitam estar juntas. Então, a estrutura quaternária das proteínas é nada mais, nada menos do que a união, do que a associação de cadeias polipeptídicas que podem ser iguais ou diferentes, tá? Associadas através de por tipos de interações também não covalentes, e que, por serem não covalentes, também podem ser facilmente desfeitas, e essa estrutura quaternária, assim, ser desfeita também, com consequências muito graves para a proteína, uma vez que a dissolução dessa associação vai causar, né, a perda da estrutura, né, funcional da proteína, e assim a proteína perde sua função. Então, essa é uma função, né, dos aminoácidos, é uma função que a gente já conhece desde lá dos primórdios da nossa formação acadêmica, né, e aí eu digo lá do nosso segundo grau, mas existem outras funções que os aminoácidos possuem e que nós não damos muita atenção e que nós não damos muita importância, tá? E uma dessas funções, né, síntese de hormônios ou moléculas transmissoras, né? Então, aqui eu mostro para vocês a tirosina, tá? A tirosina é esse aminoácido. Eu não vou abordar ainda quais são esses grupamentos aí da tirosina, né? Vou deixar um pouco mais para frente. Aqui eu estou trabalhando mais a parte de função, mas é importante que a gente saiba que a tirosina é um aminoácido importante, tá, para a célula, e que a partir dessa tirosina, a célula pode provocar mudanças, alterações nessa estrutura, né, do aminoácido, produzindo dopamina, norepinefrina e epinefrina, que são moléculas extremamente importantes, né, no caso da dopamina, para transmissão, né, para a função das células neuronais, ou ainda a norepinefrina e epinefrina, que são hormônios que são produzidos pelo sistema nervoso central, mas que vão ter uma função muito importante para o processo de contração muscular,
né? E esses hormônios, né, esses neurotransmissores, vamos falar assim, né, a norepinefrina e epinefrina, são importantíssimos, porque são essas moléculas sinalizadoras, são esses neurotransmissores ou hormônios, como vocês preferirem chamar, nesse caso específico, tá? Que causam a possibilidade de fuga dos animais em momentos de perigo, né? E a gente vive constantemente em perigo na nossa sociedade, né? Extremamente violenta, numa cidade muito agressiva, onde a qualquer momento você pode ser abordado por uma pessoa que quer te assaltar. Então, quando você se sente nesse momento, né, nessa condição, nessa situação, o teu sistema nervoso central ele vai ter uma descarga de impulsos nervosos em que o hipotálamo vai produzir e secretar moléculas importantes que vão levar à síntese desses hormônios, como, por exemplo, a norepinefrina e epinefrina. E esses neurotransmissores e esses hormônios, eles vão atuar no sistema muscular, no tecido muscular, né, estimulando, né, a produção de energia para a contração muscular. E é nesse momento que, né, você tenta fugir desse momento, né? E para você fugir, você precisa, né, correr, você precisa movimentar os músculos e esses hormônios são muito importantes para gerar o sinal para o músculo que você está numa condição de perigo e que você tem que fugir. Então, só para a gente ter uma noção de que os aminoácidos não são simplesmente unidades estruturais de proteínas, são unidades estruturais para moléculas extremamente importantes. No caso aqui, eu estou usando como exemplo a tirosina, para mostrar que a tirosina pode ser através de algumas reações químicas catalisadas por enzimas, aqui em azul, né, a gente pode ver o nome das enzimas, para formar a dopamina, que é importante para a transmissão de impulsos, né, nervosos nas células, né, do cérebro, inclusive, né, a escassez, né, a deficiência na síntese de dopamina é uma característica de uma doença neurodegenerativa chamada de Parkinson, que é uma doença que acaba afetando os neurônios dopaminérgicos, os neurônios que produzem, secretam essa molécula, esse neurotransmissor, que faz um controle muito apurado dos movimentos corporais. Tanto é que pacientes com Parkinson, a gente percebe um sintoma muito característico, que é a bradicinésia, né, que é o tremor, né, das mãos. Tá? Então, só para a gente ressaltar a importância dos aminoácidos, não apenas para a síntese de peptídeos e proteínas, né, mas também de hormônios, moléculas transmissoras que vão regular a função do nosso organismo. Tá legal? Aqui embaixo tem um outro aminoácido, triptofano, e também através de algumas reações químicas, ele forma a melatonina. E aí a melatonina é uma molécula, é um neurotransmissor, é uma molécula sinalizadora que vai controlar, dentre várias funções, o ciclo circadiano. O que significa ciclo circadiano? É o nosso ciclo que nos mantém acordado e, em determinado momento, né, estimula o sono no nosso organismo. Então, só para a gente ter uma noção da importância dos aminoácidos para outros processos que não apenas a síntese de proteínas e peptídeos. Tá ok? E, por fim, a geração de energia. É a terceira função que eu considero muito importante para os aminoácidos. Eu falei para vocês que os aminoácidos não podem ser armazenados, então, uma vez absorvidos, ou eles vão ser utilizados para a síntese de peptídeos e proteínas, ou eles vão ser utilizados para a geração de energia, e aí, nesse meio do caminho, né, alguns aminoácidos também podem ser utilizados para a síntese de hormônios ou neurotransmissores, vamos chamar de moléculas biologicamente ativas de grande importância para as células, tá? Bom, mas a gente tem que entender que os aminoácidos, eles podem ser obtidos ou a partir da dieta, né? Então, assim, no nosso caso, seres humanos, nos animais, eles são majoritariamente absorvidos a partir da dieta,
tá? Então, aqui é o caminho, né? Quando as proteínas são ingeridas, né, pela nossa dieta, existem alguns hormônios, né, que vão ser liberados no estômago, vão degradar essas proteínas, vão contribuir com a quebra dessas proteínas e liberação das unidades básicas, das unidades monoméricas, né, assim chamando os aminoácidos, tá? Agora, a gente sabe que nós também temos um pool de proteínas intracelulares, e nem sempre essas proteínas intracelulares elas estão sendo utilizadas pelas células. É bem verdade que as células só utilizam as proteínas quando elas necessitam dessas proteínas. Então, existe uma dinâmica muito grande dentro de uma célula em que ela está sintetizando proteínas importantes para uma determinada função em um determinado momento, mas quando essa condição, quando essa necessidade cessa, quando essa necessidade acaba, essas proteínas, ou muitas dessas proteínas que foram sintetizadas para resolver aquela, para dar, para ter uma função para aquela condição, elas são degradadas. E quando as proteínas intracelulares são degradadas, esses aminoácidos podem ser utilizados para outras funções, como eu falei para vocês aqui, para a síntese de outras proteínas, ou ainda moléculas sinalizadoras, ou ainda esses aminoácidos podem ser utilizados para a geração de energia. Bom, para um aminoácido ser utilizado para a produção de energia, a gente tem que entender que a célula tem que se encontrar num momento de restrição nutricional muito grande, porque é bem verdade que as células elas vão dar prioridade a fontes glicídicas. Uma vez essas fontes glicídicas tendo terminado, elas vão dar prioridade a fontes lipídicas, e uma vez as fontes lipídicas se exaurindo, se acabando, aí sim a célula vai partir para as fontes proteicas e aí degradar as proteínas intracelulares para liberar os aminoácidos, e aí sim esses aminoácidos serem utilizados para a geração de energia. Então, a gente tem que entender que para a célula utilizar os aminoácidos para geração de energia é somente em casos muito drásticos, e digo até para vocês em casos patológicos graves, que aí o organismo já começa a mobilizar, a degradar proteínas musculares para liberar os aminoácidos, e aí sim os aminoácidos serem utilizados para a geração de energia. Mas é importante que a gente saiba que é uma função também dos aminoácidos serem utilizados para a geração de energia. Não muito comum, né? Porque a célula prioriza outras fontes nutricionais, né, como eu falei para vocês, glicídios e lipídios, mas que esses aminoácidos também podem ser utilizados para a síntese de energia, para a produção de energia. Mas a gente tem que entender que os aminoácidos eles têm uma estrutura muito característica e que difere dos glicídios e dos triglicerídeos, que são moléculas orgânicas constituídas somente de oxigênio, hidrogênio e carbono. Os aminoácidos, por sua vez, eles possuem um grupamento nitrogênio, tá? E esse grupamento nitrogênio, para que o aminoácido seja utilizado na geração de energia, ele tem que ser removido da estrutura do aminoácido. Então, existem algumas enzimas, que eu vou mostrar no próximo slide, que removem esse grupamento amina dos aminoácidos, e aí você passa a ter um resíduo de aminoácidos sem grupamento, sem o grupamento, sem o átomo de nitrogênio, e a gente chama ele de esqueleto de carbono, e é esse esqueleto de carbono que pode entrar nos ciclos metabólicos e assim produzir energia na forma de ATP. Tá? Aqui a gente está descrito o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, e é bem verdade que os esqueletos de carbono provenientes dos aminoácidos, eles entram como algum intermediário do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs, esse que a gente vai conhecer um pouco mais profundamente quando a gente estiver estudando o nosso módulo de metabolismo. Tá? Bom, no caso desse grupamento desse nitrogênio aqui, que está como NH4, tá?
ele vai entrar no ciclo da ureia e, através do ciclo da ureia, ele vai ser excretado, tá? De alguma forma. Tá? Então, aqui a gente vê, a gente pode observar o ciclo da ureia, né? Aqui é a ureia, tá legal? A ureia é a forma de eliminação do grupamento amina dos aminoácidos nos mamíferos, tá? Mas a gente sabe que em aves e peixes esse grupamento amina proveniente dos aminoácidos ele é excretado em outra forma. Pode ser excretado como amônio nos peixes ou como um ácido úrico nas aves, tá? Mas no caso de mamíferos, esse grupamento amônia ele vai entrar no ciclo da ureia, tá? Gerando ureia, e essa ureia sendo eliminada na forma da urina, né, dos mamíferos, como nós conhecemos. Mamíferos ou outros répteis, por exemplo, na urina deles. Bom, aqui é a conversão que eu falei para vocês quando os aminoácidos são utilizados para a produção de energia. Então, aqui nós temos um aminoácido, tá? Esse aminoácido ele vai ser alvo de enzimas que são chamadas aminotransferases, tá? Ou, dependendo da literatura que vocês leiam, vocês vão ter oportunidade de encontrar essas enzimas sendo chamadas de desaminases, tá? Mas é muito mais comum vocês encontrarem esse termo aqui, aminotransferases, tá? Essas aminotransferases, elas vão transferir o grupamento amina dos aminoácidos para o alfa-cetoglutarato, gerando o glutamato, tá? Com a produção de um alfa-cetoácido. Notem que esse alfa-cetoácido ele não tem mais grupamento amina, e aí esse alfa-cetoácido pode ser utilizado para a produção de energia, tá? E aí é bem verdade que existem aminoácidos e existem aminotransferases específicas para esses aminoácidos, tá ok? Mas é importante que a gente saiba que todas as aminotransferases, independente da sua especificidade para um determinado aminoácido, ela sempre vai catalisar essa reação de transferência do grupamento amina do aminoácido para o alfa-cetoglutarato, gerando glutamato, com a produção de um alfa-cetoácido, e aí esse alfa-cetoácido vai poder ser utilizado para síntese, para geração de energia, tá? Bom, aqui é a amônia, né, que é a forma de excreção desse grupamento amina, né, nos peixes, a ureia nos animais, né, vertebrados terrestres, né, e aqui o ácido úrico encontrado aqui nas aves. E nos répteis, eu falei que os répteis liberavam ureia? Não, mas embora répteis sejam vertebrados, mas eles liberam ácido úrico, tá? Bom, passando para a estrutura dos aminoácidos, a gente tem que entender que todos os aminoácidos comuns são chamados de alfa-aminoácidos. Tá? Por que alfa-aminoácidos? Eles são compostos por um grupo carboxila, um grupo amina, ligados ao mesmo átomo de carbono, que é chamado carbono alfa. Então, aqui nós vemos a imagem de um aminoácido, né? De um aminoácido, esse aqui seria um aminoácido, um esquema de aminoácido, tá? Mesmo porque a gente não consegue identificar ainda qual é esse grupamento R. Mas todo aminoácido é um alfa-aminoácido, ele tem um carbono central alfa, ele tem um grupamento carboxila e um grupamento amina, ligado diretamente a esse carbono alfa, e também tem um grupamento hidrogênio, uma cadeia lateral, ou um grupamento R, também ligado a esse carbono alfa. Então, são 4 grupamentos ligados a esse carbono alfa e que, por conta disso, nós podemos dizer que esse carbono alfa ele é um carbono quiral, porque ele possui 4 grupamentos distintos ligados a ele.
Então, com exceção de um único aminoácido, todos os outros aminoácidos, eles serão quirais. Eles terão um centro quiral, tá? Que é nada mais, nada menos do que esse carbono alfa. Tá? Os aminoácidos são moléculas opticamente ativas, né? São enantiômeros. Então, aqui a gente pode ver, ó, a L-alanina e aqui a D-alanina, né? A configuração óptica, né, dessa alanina. E é importante, já que a gente saiba, que nas cadeias polipeptídicas, nas proteínas, o que nós encontraremos, o que será utilizado para a síntese dessas cadeias polipeptídicas são os L-aminoácidos. Tá? Então, a gente encontrará somente L-aminoácidos nas proteínas. Bom, elas diferenciam-se um dos outros pelas suas cadeias laterais ou grupos R, tá? Que variam em estrutura, tamanho e carga elétrica. E que essa diferença influencia muito nas propriedades físico-químicas dos aminoácidos, né? Como solubilidade, né? E capacidade de interação desses aminoácidos e também capacidade de absortividade dos aminoácidos, tá legal? Bom, então, sabendo que os aminoácidos eles possuem estruturas muito características, né, contendo 3 grupos que sempre serão encontrados nos aminoácidos, que serão o grupo hidrogênio, o grupo carboxila e o grupo amino. Então, esses 3 grupos, eles sempre serão encontrados em todos os aminoácidos. O que vai diferenciar os aminoácidos é a cadeia lateral, que aqui está mostrada, está marcada, né, em laranja nessa figura. Então, todas essas caixas laranjas aqui que a gente está vendo são as cadeias laterais dos aminoácidos. E essas cadeias laterais vão determinar características importantes nos aminoácidos, como, por exemplo, se eles são apolares ou se eles são polares. Então, aqui nós podemos ver os aminoácidos apolares, que são aminoácidos hidrofóbicos, né? Aminoácidos que não interagem com a água. Então, nós temos a glicina, alanina, prolina, valina, metionina, isoleucina e leucina, que são aminoácidos apolares alifáticos. Aqui nós temos os aminoácidos apolares aromáticos, como a fenilalanina, tirosina e triptofano. Então, todos esses aminoácidos são aminoácidos apolares. Então, por eles serem apolares, a gente tem que entender que, dentro de um contexto proteico, esses aminoácidos vão contribuir para um ambiente apolar dentro da cadeia polipeptídica. Né? Já adiantando um pouco a nossa próxima aula sobre estrutura e função de proteínas. No caso aqui dos aminoácidos apolares e alifáticos, eu vou destacar aqui 2 aminoácidos, a glicina e a prolina. A glicina, por ser o aminoácido mais simples de todos os aminoácidos que nós conhecemos. E que, por ser muito simples, ela não possui um centro quiral. Né? Então, é uma exceção dentro do grupo dos aminoácidos, tá? Em que a glicina ela é formada por 2 grupos de hidrogênio, né? Uma carboxila e um grupamento amina ligado a um carbono central, um carbono alfa central, mas esse carbono não é quiral. Tá legal? No caso da prolina, ela é alifática, mas a cadeia lateral desse aminoácido também realiza uma ligação com o carbono alfa desse aminoácido. E aí acaba criando uma estrutura cíclica, né? Uma estrutura em anel para esse aminoácido. Por que também eu estou destacando esses aminoácidos, esses 2 aminoácidos? Porque eles vão ter um papel muito importante, né? Tanto a glicina como a prolina, para configuração da estrutura secundária das proteínas. No caso da glicina, por ela ser muito simples e ela ter 2 grupos de hidrogênio,
elas vão ter uma flexibilidade, uma capacidade rotacional entre esses grupamentos dentro da cadeia polipeptídica muito grande. E, com isso, ela vai criar algumas restrições para a formação de uma determinada configuração de estrutura secundária da proteína. Não vou falar qual é, vou deixar esse mistério aí para a nossa próxima aula. No caso da prolina, a formação dessa estrutura cíclica, ela vai criar restrições de forma que ela vai ser menos flexível. Então, a cadeia polipeptídica, quando tiver prolina ou uma riqueza de prolina, ela vai ter uma menor flexibilidade, uma menor rotação entre esses grupamentos. E isso vai ser muito importante para a formação de uma determinada configuração secundária da cadeia polipeptídica. Tá? Aqui no caso dos aminoácidos aromáticos, né, vou destacar a tirosina e o triptofano. Por quê? Eles são aminoácidos muito importantes porque eles absorvem energia em um determinado comprimento de onda. E isso é muito interessante porque, dependendo do que você queira fazer no laboratório, você pode monitorar a presença de aminoácidos ou a presença de proteínas através de uma leitura em espectrofotômetro, desde que teu espectrofotômetro tenha capacidade de leitura, né, em um comprimento de onda do ultravioleta, tá? Ele vai ter aí uma capacidade de detectar proteínas ou aminoácidos em torno, aí, numa faixa de comprimento de onda de 280 nanômetros. Para quem trabalha com biologia molecular, isso é muito legal, porque quem trabalha com biologia molecular está constantemente utilizando, né, métodos para extrair, né, ácidos nucleicos, RNA, DNA, das células. E muitas vezes, quando você extrai esse material genético, quando você extrai ácidos nucleicos das células, muitas vezes eles vêm com uma contaminação de proteínas ou aminoácidos. E para vocês continuarem o trabalho em biologia molecular, né, as técnicas, utilizarem essa preparação em técnicas de biologia molecular, é importante que o teu material esteja puro, né, somente, né, com uma concentração muito grande ou somente com ácidos nucleicos, e não tenham impurezas, não tenha proteínas, não tenha contaminação com aminoácidos, né? Então, essa característica da tirosina e do triptofano absorverem 280 nanômetros vai ser um parâmetro muito legal que vocês vão poder utilizar para monitorar se essa preparação que você fez de ácidos nucleicos está pura ou não. Né? Você faz uma relação aí de leitura entre 260 e 280 nanômetros. Por que 260 a 280 nanômetros? Porque em 280 nanômetros, né, o teu espectrofotômetro, a tua leitura, a tua detecção vai detectar quem? Aminoácidos ou proteínas, né, que tenham esses aminoácidos, né, tirosina e triptofano, esses aromáticos, esses aminoácidos aromáticos. E 260 nanômetros é característico para nucleotídeos. Então, você vai conseguir aí fazer você vai conseguir ter uma noção da relação entre entre essas unidades, né? Os nucleotídeos, né? Os nucleotídeos dos ácidos nucleicos e os aminoácidos de proteínas, e vai ter uma noção da pureza da tua preparação. Então, é uma característica muito importante, né? Essa capacidade de absorção em de energia em um determinado comprimento de onda é muito importante para quem trabalha em controle de qualidade ou até mesmo quem trabalha com ciência, tá, nos laboratórios. E é uma característica dos aminoácidos. Aqui são os aminoácidos polares. Esses aminoácidos eles são caracterizados por terem uma capacidade de interagir com a água. Então, se os aminoácidos apolares eles vão contribuir por um ambiente hidrofóbico, né, de uma proteína, a gente tem que entender que os aminoácidos polares eles vão contribuir para um ambiente polar, né, de interação com a água, né, com o meio circundante, né, dentro de da proteína, melhor dizendo. Bom, aqui são vários, né, aminoácidos, né, que são aminoácidos polares não carregados, neutros, né, como serina, treonina, cisteína, glutamina e asparagina. Notem que a cadeia lateral desses aminoácidos é bastante distinta,
né, de um para outro. No caso da cisteína, tem essa sulfidrila aqui, que é muito interessante, porque essa cisteína, dentro de proteínas, ela pode vir a ser oxidada, né, formando uma ponte de sulfeto, e aí isso auxilia, muitas vezes, no dobramento da proteína, ou em outros momentos podem até levar à oxidação e perda da função da proteína, né, a desnaturação da proteína, né, caso essa proteína que tenha cisteínas seja oxidada. Tá? Então, aqui nós temos duas cisteínas, só para vocês, né, observarem que esses aminoácidos eles podem ser oxidados, tá? Eles vão perder os elétrons e aí vão formar uma ponte de sulfeto. No caso dessa cisteína aqui, dessa sulfidrila, e essa cisteína ela é muito importante porque ela entra para a formação de um peptídeo antioxidante mais abundante da célula, muito importante, que a gente chama de glutationa e que eu vou preparar um material para vocês sobre a importância dos peptídeos, né? A gente fala muito da importância das proteínas, mas peptídeos também são muito importantes para o funcionamento do nosso organismo e funcionamento das nossas células. Então, no caso da cisteína, essa sulfidrila aqui, ela é muito importante porque ela tem uma capacidade de agir como redutor em meios que tenham, né, agentes oxidantes. Tá legal? No caso ainda dos aminoácidos polares, eles podem ter carga positiva ou podem ter carga negativa. Os que têm carga positiva, eles possuem um grupamento amina, né, na sua cadeia lateral. Então, na verdade, eles terão um grupamento amina ligado ao carbono alfa e também terão um grupamento amina ligado à sua cadeia lateral. Isso no caso dos aminoácidos carregados positivamente. E no caso dos aminoácidos carregados negativamente, eles terão uma carboxila, uma segunda carboxila. Então, eles terão uma carboxila ligada ao carbono alfa, né? E uma carboxila também ligada aqui né, participante, vamos dizer assim, da cadeia lateral, tá? Bom, os aminoácidos, eles podem ser eles podem ter as suas propriedades e convenções definidas, né, nessa tabela aqui que a gente consegue ver. Então, aqui nós temos os aminoácidos apolares, alifáticos e apolares, os aminoácidos aromáticos, os aminoácidos polares não carregados, aqui os aminoácidos polares e carregados positivamente, e aqui os aminoácidos polares e carregados negativamente. Os aminoácidos eles possuem uma nomenclatura, uma abreviação, que pode ser de 3 letras. Então, por exemplo, glicina é GLY, alanina ALA, prolina PRO, valina VAL e assim por diante. Ou ainda uma nomenclatura, né, uma abreviação, um símbolo, melhor dizendo, de uma letra só. Glicina G, alanina A, prolina P, né, e assim por diante. Mas isso não significa que todos os aminoácidos vão ter o seu símbolo com a sua inicial, né? A tirosina, por exemplo, é Y, o triptofano é W. Tá? Todos os aminoácidos possuem uma massa molar, uma massa molecular, né? Que é distinta entre eles. Tá? Eles possuem um valor de pK, né? O que significa esse valor de pK? É o valor de pH em que o grupamento ligado ao carbono alfa, a carboxila, ela está protonada ou não, ou desprotonada, está ionizada ou não. Tá, ok? Isso a gente vai ver mais na frente. Então, os aminoácidos têm um valor de pK1, que é referente à carboxila ligada ao carbono alfa, o pK2, referente ao grupamento amina ligado ao carbono alfa também, e ao grupo R, né? Que pode ser uma carboxila ou grupamento amina, né, que faz parte do grupamento R, que aí é mais no caso aqui encontrado nos aminoácidos carregados positivamente ou nos aminoácidos carregados negativamente. Os aminoácidos também têm um valor de PI. O que significa esse PI? É a carga em que o aminoácido, na verdade, é o pH
em que esse aminoácido possui carga residual igual a zero. Tá? Eles possuem um índice de hidropatia, que é a capacidade que esses aminoácidos têm de interação com a água, e a ocorrência em proteínas. Tá? Alguns aminoácidos são mais comuns do que outros, tá? Em proteínas. A gente pode ver, por exemplo, o triptofano, ele tem 1,4%, enquanto que a glicina 7,2%, a alanina 7,8%, né? De chances de encontrar esses aminoácidos nas proteínas. Então, essa tabela é muito importante porque ela mostra, né, características, né, relevantes de cada aminoácido. Tá? Então, o que eu mostrei para vocês foram aminoácidos, né, mais comuns que são encontrados nas proteínas, mas a gente tem que entender que existem algumas proteínas, por exemplo, como colágeno, miosina, trombina e elastina, que possuem aminoácidos não usuais. Né, como, por exemplo, a 4-hidroxiprolina, né, uma prolina, aqui é a prolina, hidroxilada. Aí, 5-hidroxilisina é uma lisina, né, com uma hidroxila aqui na cadeia lateral dela. Tá? Então, existem algumas modificações que existem em alguns aminoácidos que são encontrados em algumas proteínas, e essas alterações são muito importantes, tá? Para a função, para a organização, para a configuração, para que essas proteínas atinjam a sua configuração nativa, a sua configuração funcional. Tá? Aqui são outros aminoácidos, né? Por exemplo, a serina, né? A treonina, a tirosina, né? Elas podem ser modificadas, elas podem ser fosforiladas, e aí a gente tem que entender já esse conceito de fosforilação, né? Esse conceito de fosforilação é muito importante, porque a gente vai falar muito sobre fosforilação no nosso segundo módulo. E, na verdade, a fosforilação é nada mais nada menos do que a transferência de um grupamento fosfato rico em energia do ATP para um grupamento, que pode ser um aminoácido, no caso, a tirosina, a treonina ou a serina. E aí você tem a formação de um aminoácido, né, chamado, né, não usual, não comum, chamado de fosfoserina, fosfotreonina, fosfotirosina. Tá? Mas essas modificações aqui, elas são modificações que a gente chama pós-traducionais, são modificações que ocorrem já com um aminoácido na cadeia polipeptídica, tá? Do resíduo, né, já dentro da cadeia polipeptídica, diferente de alguns desses outros aqui, aminoácidos que são encontrados dessa forma e incorporados dessa forma na proteína. Bom, características físico-químicas dos aminoácidos. Eles são moléculas anfotéricas, né, são anfólitos, né, são sinônimos, então eles podem atuar tanto como ácidos como básicos. Né? Então, aqui nós temos aminoácidos totalmente protonados, né? Então, a carboxila está protonada, o grupamento amina também está protonado, tá? Aqui com carga mais 1. Ele pode ter a carboxila desprotonada, tá? Ionizada, e aqui no caso o grupamento amina, né, continua protonado, carga 0, e aqui a carga do aminoácido com a carboxila negativa, desprotonada, né, ionizada, e o grupamento amina também desprotonado. E aí os aminoácidos, em geral, eles podem ter carga final mais 1, 0 ou menos 1, isso vai depender do quê? Do pH em que esse aminoácido esteja presente. Tá? Quando a gente fala aqui dessas cargas dos aminoácidos e esse intermediário aqui com carga 0, a gente tem que entender que essa carga 0 aqui, o aminoácido ele se encontra na sua forma zwitteriônica, em que o aminoácido tem carga residual 0, sua carga é nula. Por quê? A carboxila acaba anulando a carga positiva do grupamento amino. Tá? E aqui é o aminoácido agindo como ácido, é o aminoácido agindo como base, tá? Bom, os aminoácidos, eles possuem características importantes e essas características vão definir algumas funções relevantes dos aminoácidos, tá? Que uma dessa função é o poder tamponante dos aminoácidos.
tá? E esse poder tamponante, ele está relacionado com o valor de pK do aminoácido. Então, aqui a gente é uma curva de titulação, aqui variação de pH, e aqui variação de equivalentes de hidroxila. Então, à medida que você, aqui é a glicina, né, é a curva de titulação da glicina, um aminoácido mais simples, tá? Então, à medida que você adiciona uma base, né, você vai tendo a alteração do pH, né, que vai variar de 0 a 13, aqui no caso, e a cada variação, a cada adição de equivalentes de hidroxila, você vai ter variação do pH e esse pH vai alterar a característica do aminoácido. Então, a gente nota aqui em pK1, tá, a metade da carboxila vai estar protonada e a outra metade desprotonada. E nós temos esse valor de pK1 e é um valor de pK em que a variação de pH é muito pequena. E esse ponto de pK1, e também vamos falar logo aqui no ponto de pK2, que é o pK, né, que significa que o grupamento amina ele está metade protonato e metade desprotonado. Tá? Então, aqui nesses pontos pK1 e pK2, pK1 relativo à carboxila, né, da glicina, e o pK2 relativo ao grupamento amina, né, desse aminoácido da glicina. Tá? Então, são valores, né, de pH em que a gente vai encontrar metade desses grupos protonados e metade desprotonados, e é um ponto muito interessante para que se utilize esse aminoácido como poder tamponante para controlar, para regular, né, a variação de pH nesses sistemas que estejam sendo trabalhados. Aqui embaixo a gente vê a titulação, a curva de titulação de aminoácidos polares carregados. No caso, o glutamato é um aminoácido polar com carga negativa, e no caso da histidina é um aminoácido polar com carga positiva. Tá? Então, eles também possuem valores de pK, tá? Mas no caso desses aminoácidos, como eles são aminoácidos que têm uma cadeia lateral com uma carboxila ou um grupamento amina, eles também poderão ser protonados, eles também poderão ser ionizados, né? No caso, poderão ser desprotonados. Então, essa cadeia lateral também vai ter um valor de pK, que a gente chama de pKr. Então, pK1 sempre vai ser relativo ao grupamento carboxila, ligado ao carbono alfa, o pK2 relativo ao grupamento amina, ligado ao carbono alfa, e o pKr vai ser relativo ao grupamento carboxila ou amina, vai depender do aminoácido, ligado à cadeia lateral, ao grupo R. Tá? Então, aqui, de um aminoácido ácido, notem que nós temos o pK1, o pKr e o pK2. Por que essa ordem pK1, pKr e pK2? Porque o pKr do glutamato ou do aspartato, né, que são aminoácidos polares com carga negativa, eles possuem uma carboxila em sua cadeia lateral. Então, a carboxila ela vai se protonar, vai se dissociar, vai se desprotonar, né, vai se ionizar em pHs mais baixos, né, sendo que a carboxila ligada ao carbono alfa vai ter uma capacidade mais forte, né, de se ionizar, né, de se desprotonar, de liberar esse próton para o meio à medida que se adicionam equivalentes. Então, aqui o pK1 é relativo, né, à desprotonação, a ionização da cadeia lateral aqui, ó, ligada ao carbono alfa, tá legal? O pKr relativo aqui, ó, à cadeia, a carboxila ligada à cadeia lateral, e o pK2 relativo aqui, ó, ao grupamento amino. Tá legal? No caso de um aminoácido carregado negativamente, o PI, o ponto isoelétrico, assim chamando, né, onde o aminoácido tem carga residual igual a zero, vai se dar entre os pKs 1 e o pKr.
Isso quando a gente estiver falando de um aminoácido com carga negativa. Tá? Se a gente estiver abordando, né, mencionando um aminoácido com carga positiva, no caso aqui a histidina, tá? Ou, por exemplo, também no caso a arginina, que são aminoácidos com carga positiva, o PI, o ponto isoelétrico desses aminoácidos, vai se dar entre o pKr e o pK2. E notem que aqui a ionização do pKr ocorre antes do pK2. Tá? Atentem para que essa característica de ionização desses grupos, isso está muito de acordo com o quê? Com a natureza, com o tamanho, né, dessa cadeia lateral, né, com a estrutura, vamos dizer assim, dessa cadeia lateral. Tá legal? Bom, então, só para a gente terminar, é importante que, dependendo do ambiente químico que esse aminoácido esteja, isso vai influenciar muito no pK desse aminoácido. Tá? Então, aqui nós temos grupos carboxila, né, de compostos aminosubstituídos, né? Então, aqui nós temos um grupamento bem simples, né? CH3COH, né, o ácido acético. Então, ele vai ter um pK normal, um pK normal aí em torno de valor de 4,8, porque o pH em que essa carboxila ela se desprotona, ela se ioniza. No caso da metilamina, que é um grupamento amino substituído, é um composto amino substituído, né? Esse grupamento amino aqui ele vai se dissociar, né? Com em torno de 10,6. Tá? No caso dos aminoácidos, nós temos a carboxila e o grupamento amina. Né? Aqui ele mais um, com carga mais um. Aqui ele com carga zero, forma azoiteriônica dele. E aqui o aminoácido com carga menos um. Tá legal? Então, quando ele tiver a carga menos um, ele está em pH básico. Né? Carga zero, neutro, em pH em torno de 6, 7, que é o pH fisiológico. Né? E aqui, quando a carga for mais um, é a carga quando o aminoácido se encontra com... quando o aminoácido se encontra em um pH ácido. Tá, ok? Então, assim a gente termina a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos que a gente abordou nessa aula, tá? E caso vocês tenham dúvida, não deixem de participar dos fóruns que serão criados para se tirar dúvidas. Tá legal? Então, com isso, eu finalizo aqui a nossa aula. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês.